Imagine o cenário. Um galeão britânico, o HMS Sovereign, com seus 36 canhões de bronze polidos, uma tripulação de 150 homens treinados sob a mais rígida disciplina real e um capitão que respira tática naval. Do outro lado, o Sombra de Nassau, uma corveta pirata castigada pelo sol, com o casco coberto de cracas e uma tripulação que, naquele exato momento, mal consegue se manter em pé. A lógica militar dita que o confronto deveria durar menos de 10 minutos, antes da bandeira branca ser hasteada ou do navio pirata ser enviado para o fundo do leito oceânico. No entanto, o que a história muitas vezes esquece de mencionar em seus registros oficiais é que a sobriedade é uma conselheira prudente, mas a prudência é a maior inimiga da improvisação desesperada. Naquele dia de 1718, nas águas turvas das Bahamas, a disciplina enfrentou o caos absoluto de uma tripulação que havia acabado de saquear um carregamento colossal de rum e decidiu que a melhor maneira de celebrar a morte iminente era bebendo até que o horizonte parasse de oscilar. O que se seguiu não foi apenas uma batalha, mas um experimento psicológico involuntário sobre os limites da sobrevivência humana, quando o medo é completamente removido da equação por meios químicos. Para entender como o impossível aconteceu, precisamos olhar para o convés do Sombra de Nassau minutos antes do primeiro disparo. O capitão Silas Urroco não estava emitindo ordens sobre ângulos de abordagem ou elevação de canhões. Ele estava rindo, equilibrando uma caneca de estanho enquanto o navio adernava perigosamente. A tripulação, longe de estar em seus postos de combate, transformara o convés em uma celebração dionisíaca. Em qualquer outro cenário, isso seria um suicídio coletivo, mas aqui entra o primeiro elemento da inversão de poder: a previsibilidade. O capitão britânico, Lord Harrington, observava pelo seu telescópio e esperava as manobras padrão de defesa pirata, como a tentativa de ganhar o barlavento ou o uso de velas de Stay para aumentar a velocidade de fuga. Em vez disso, ele viu um navio que se movia de forma errática, quase bêbado como seus ocupantes, ignorando as correntes e os ventos de uma forma que desafiava a hidrodinâmica. Harrington, um homem de ciência e ordem, tentou calcular a trajetória de um inimigo que não seguia lógica alguma, e foi exatamente essa busca por um padrão inexistente que começou a corroer a confiança de seus próprios oficiais. Enquanto o soberbo HMS Sovereign se posicionava para uma salva lateral clássica, o Sombra de Nassau simplesmente não virou para o lado esperado, pois o timoneiro pirata estava rindo demais para notar que havia passado do ponto de manobra. A tensão subiu quando a primeira salva de canhões britânicos rasgou o ar. Em um navio sóbrio, o som de uma bala de 8 quilos atingindo o carvalho provoca terror, gritos e a busca imediata por cobertura. No navio dos piratas, o impacto foi recebido com vaias e gargalhadas metálicas. Quando a madeira voava em estilhaços, os homens de Silas não se encolhiam. Eles batiam no peito, inflamados por uma euforia que o rum transformara em uma armadura psicológica. Aqui surge um fenômeno curioso. O excesso de álcool, que normalmente reduz a coordenação, naquele dia específico, eliminou o instinto de autopreservação que muitas vezes paralisa um soldado. Enquanto os marinheiros do rei recarregavam seus canhões com a precisão mecânica de quem teme o chicote do contramestre, os piratas carregavam os seus com uma pressa maníaca e desordenada, socando pólvora e sucata de ferro de qualquer maneira. O resultado foi um disparo irregular e caótico que, por pura aleatoriedade estatística, atingiu o mastro principal do Sovereign em um ângulo que nenhum artilheiro sóbrio tentaria, simplesmente porque a chance de sucesso era considerada nula. A madeira nobre britânica rangeu, e o pânico, pela primeira vez, trocou de lado. O risco inesperado agora estava no colo de Harrington. Seu navio, tecnicamente superior, estava perdendo mobilidade porque não conseguia lidar com um oponente que não jogava as regras do jogo. A sobrevivência pirata dependia de um fator que os manuais militares ignoram: a resiliência do caos. Os piratas do Sombra de Nassau começaram a realizar reparos improvisados que fariam qualquer engenheiro naval sofrer um infarte.
Eles amarraram cabos de cânhamo em locais errados e usaram velas rasgadas para capturar ventos que não deveriam ser capturados. Mas, por estarem em um estado de fluxo provocado pela embriaguez, eles não sentiam a dor das queimaduras de corda ou o peso das vigas que estavam levantando. Há relatos de que um dos piratas, com a perna atingida por um estilhaço, continuou a içar uma adriça enquanto cantava uma música obscena, sem demonstrar o choque traumático que paralisaria um homem lúcido. A dor, esse grande regulador do esforço humano, havia sido silenciada pelo álcool, permitindo que a tripulação operasse além de seus limites biológicos normais, como máquinas movidas a fermento e açúcar. À medida que os navios se aproximavam para o que parecia ser um inevitável combate de abordagem, a situação mudou drasticamente. Lord Harrington, seguindo o protocolo, ordenou que seus fuzileiros navais se posicionassem nas gávias para limpar o convés inimigo com tiros de precisão. No entanto, os piratas no convés abaixo não estavam se escondendo atrás das amuradas. Eles dançavam, cambaleavam e agitavam seus sabres em uma exibição de loucura tão absoluta que os fuzileiros britânicos, jovens rapazes vindos de vilarejos religiosos na Inglaterra, começaram a hesitar. Eles não viam criminosos, viam demônios que não morriam e que pareciam se divertir com a carnificina. Essa guerra psicológica, travada sem que Silas sequer tivesse planejado, foi o golpe de misericórdia. O medo do desconhecido e do irracional é muito mais potente do que o medo de uma arma conhecida. Quando os ganchos de abordagem finalmente foram lançados, os piratas não saltaram para o navio inimigo com a técnica de um assalto coordenado. Eles se lançaram como uma horda de animais frenéticos, sem qualquer cuidado com a própria vida. O combate corpo a corpo no convés do HMS Sovereign foi onde o paradoxo da embriaguez atingiu seu ápice. Um homem sóbrio em uma luta de espadas é calculista. Ele protege seus órgãos vitais. Ele recua quando vê uma lâmina se aproximando. Ele mantém o equilíbrio. Os piratas, porém, lutavam com uma fluidez desajeitada que tornava seus movimentos impossíveis de parrar. Um golpe que deveria ter sido um erro técnico resultava em uma cabeçada inesperada ou em um puxão de perna que derrubava os disciplinados marinheiros reais. Além disso, a insensibilidade à dor mencionada anteriormente tornou-se um fator decisivo. O marinheiro britânico, ao esfaquear um pirata, esperava que ele caísse. Em vez disso, o pirata, com o julgamento totalmente obliterado, simplesmente ignorava o ferimento e continuava a avançar, agarrando o inimigo pelo pescoço com uma força inspirada pelo delírio. Para os homens de Harrington, era como lutar contra mortos-vivos. A moral da tripulação real desmoronou, não por falta de habilidade, mas por uma falha de compreensão. Eles não conseguiam processar como homens naquele estado podiam ser tão eficazes. Neste ponto da história, surge uma descoberta curiosa sobre o comportamento humano em situações de risco extremo. A ordem excessiva pode ser uma fraqueza em ambientes de alta volatilidade. Lord Harrington tentou emitir ordens para reformar as linhas de defesa no convés, mas o barulho, o cheiro de rum suado e a fúria irracional dos piratas impediam que seus homens ouvissem. O sistema de comando britânico, baseado na hierarquia e na clareza de comunicação, ruiu diante de um inimigo que não precisava de ordens, porque não tinha um plano. Os piratas agiam como um organismo único e caótico, impulsionados por um impulso coletivo de destruição que não exigia estratégia. Eles ocuparam a cabine do capitão, as escotilhas e o timão, não porque sabiam que eram pontos estratégicos, mas porque eram os lugares onde havia mais barulho ou mais objetos para quebrar. A improvisação, nascida da falta de inibição, superou séculos de tradição naval em menos de 30 minutos de combate direto. O que aconteceu em seguida foi o que os sobreviventes descreveram como o momento mais surreal de suas carreiras. Com o HMS Sovereign sob seu controle parcial, os piratas não começaram a saquear o ouro ou os suprimentos médicos. Em vez disso, eles abriram o estoque de gin da marinha e convidaram os prisioneiros a beber com eles. A mudança de atmosfera foi tão abrupta
que os marinheiros britânicos, exaustos e aterrorizados, viram-se em uma situação de síndrome de Estocolmo instantânea. A violência deu lugar a uma camaradagem bizarra e tóxica. Lord Harrington, trancado em seu próprio armário de mapas, ouvia seus homens rindo com os mesmos piratas que momentos antes estavam tentando degolá-los. O perigo havia passado, não por uma rendição formal, mas porque os vencedores estavam ocupados demais celebrando sua própria sobrevivência improvável para se importarem com as formalidades da guerra. O navio britânico, agora um híbrido de ordem destruída e caos festivo, navegou à deriva por horas enquanto o sol se punha no Caribe. A análise desse evento nos leva a questionar nossas suposições sobre eficiência e competência. Em um mundo de lógica, o sóbrio sempre vence. Mas o mar, como a vida, nem sempre opera em um sistema fechado de lógica. A tripulação do Sombra de Nassau venceu porque a embriaguez lhes deu 3 coisas que a Marinha Real não podia fornecer: imunidade ao pânico, imprevisibilidade tática e uma resistência física sobrenatural ao trauma. Eles não venceram apesar de estarem bêbados. Eles venceram porque estavam bêbados. O estado alterado de consciência permitiu que eles atravessassem o Vale do Medo, que geralmente detém os homens antes de uma ação suicida. Ao abraçarem a própria destruição com uma caneca na mão, eles se tornaram invencíveis para um inimigo que ainda tinha algo a perder. O erro humano de Harrington foi assumir que ele estava enfrentando homens que valorizavam a vida tanto quanto ele. Quando o nevoeiro daquela noite finalmente se dissipou e o efeito do álcool começou a cobrar seu preço em forma de ressacas hercúleas, a realidade se impôs. Os piratas, agora com as cabeças latejando e os corpos cobertos de hematomas que só agora começavam a doer, olharam ao redor e viram que haviam capturado um dos navios mais poderosos da coroa inglesa. Eles não tinham um plano de longo prazo, não sabiam como operar aquele navio complexo com eficiência a longo prazo. Mas o ponto nunca foi a governança ou a estratégia futura, era o agora. Naquela tarde específica, o risco calculado perdeu para o risco cego. A história naval está cheia de vitórias brilhantes de gênios estrategistas, mas este caso permanece como um lembrete desconfortável de que, às vezes, o universo favorece os tolos, os loucos e aqueles que estão bêbados demais para saber que já deveriam ter morrido. Ao final, o Sombra de Nassau e o HMS Sovereign se separaram após uma série de negociações confusas e mal documentadas que envolveram a troca de rum por liberdade. Lord Harrington retornou à Inglaterra com sua reputação manchada, tentando explicar aos seus superiores como uma tripulação de bêbados imundos desmantelou sua nau capitânia. Ele nunca conseguiu uma resposta satisfatória, porque a resposta não estava nos livros de balística, mas na psicologia profunda do desespero transformado em festa. A sobrevivência pirata naquela batalha foi uma anomalia, um erro no sistema que prova que, sob pressão extrema, a razão pode ser uma âncora, enquanto a loucura pode ser o que finalmente faz o navio flutuar. Hoje, essa história é contada nos portos não apenas como um conto de piratas, mas como uma lição sobre a natureza humana. A disciplina pode construir impérios, mas é a improvisação selvagem que sobrevive aos naufrágios da vida. No fim das contas, a maior defesa contra o medo não é a coragem, é a incapacidade de processá-lo.